Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e nós estamos lendo o livro da Viola Davis neste quadro que você já conhece. Tá sem tempo? Eu leio para você. Nós estamos no capítulo 14 e estamos vendo aqui a situação dela num apartamento que ela não gostava nada, mas que era importante para que ela chegasse no sonho dela. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta e compartilha, porque isso me ajuda a espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas, tá bom? Se você não assistiu ainda os outros vídeos, tá salvo, tá? Uma playlist lá aqui no YouTube para você ver os outros vídeos e aprender um pouquinho mais com a história da Viola Davis. Vamos lá? Na época, a área não era muito melhor que o apartamento. O trem da linha F quase nunca funcionava. Quando saía dele, via as mesmas pessoas em situação de rua. Uma mulher que sempre surgia com um novo hematoma. Mesmo todo dia participando de um pedacinho íntimo da sua vida, dava para perceber que ela estava sendo espancada. Por exemplo, chegando em casa, eu encontrava sangue na porta da frente do prédio, isolada pela fita zebrada da polícia. Isso acontecia por causa do CBGB, um antigo bar de motociclistas, que na época tinha perdido o glamour no qual algumas das maiores estrelas do rock começaram a carreira, Pat Smith, Blondie e aqui mais algumas outras pessoas, tá, gente? À noite, o lugar entrava em ebulição e esse tumulto culminava em muito vômito e sangue na entrada do meu prédio. O apartamento nunca ficava frio, conservava o calor. Sempre tinha água quente. A descarga sempre funcionava. Essas eram as únicas coisas boas de se morar ali. Ou seja, né, gente? Água quente e descarga. Básico, né? Mas eram as únicas coisas que funcionavam lá. Eu ficava na faculdade o dia inteiro e só voltava à noite, mas passava todos os fins de semana em casa. E comia o dia todo, comia. Nunca fui de beber, mas algumas vezes bebia uma cervejinha junto com a refeição. Ganhei quase 9 quilos comendo baguete com salame, queijo, tomates e mostarda, uma panela de macarrão todos os dias e quase meio litro de sorvete de passas ao rum. Comecei o curso na Juilliard com 18 outros colegas de classe. No fim do primeiro ano, éramos 14. Um foi expulso, um foi cortado. Os outros 2 desistiram. Ambos eram alunos negros. Existem 4 grupos diferentes na Schillingdroiard, como chamávamos. Cada grupo recebe um número. Então, no primeiro ano, o nosso era 22. No segundo ano, 21. No terceiro, 20. E no quarto, 19. No instante em que passei por aquelas portas na esquina da não sei o que com a Broadway, ficou evidente porque tantos eram expulsos ou iam embora desesperados. Era difícil. O que levava alguém a ser aceito era logo deixado em segundo plano. Eles não tinham interesse no que fazíamos bem, e sim no que fazíamos mal. Se você fosse uma mocinha sonhadora e ingênua, pediam que interpretasse o papel de uma matriarca pé no chão. Caso se mostrasse forte e emotivo, queriam ver o seu lado mais leve, mesmo que para isso tivessem de pressioná-lo ao extremo. Ou seja, eles não iam no óbvio, né? Eles iam naquilo, no mais profundo, eles não iam no óbvio. Isso é maravilhoso para desenvolvimento, viu? Aí ela fala aqui alguns nomes de algumas pessoas, que tá tudo em inglês, então é um pouquinho mais difícil para eu pronunciar. Então, o nome dos professores. Esses eram nossos professores no primeiro ano. Começávamos cedo toda manhã, mais ou menos às 8 e raramente terminávamos antes das altas horas da noite. Tínhamos aulas de oratória, voz, técnica de Alexander, movimento e estudo de cena. A técnica de Alexander ensina o ator a usar o corpo sem estresse nem tensão. Alunos do primeiro ano não atuavam com alunos do segundo, terceiro ou quarto, porque cada ano tinha seus objetivos específicos e era um grupo separado. O primeiro ano tinha como foco a descoberta. Ensinamos uma peça de Shakespeare chamada Péricles. Eles queriam ver o que tínhamos a oferecer. Foi dirigida pela grande atriz, hoje já falecida, Marian Seldes. Podíamos fazer o que quiséssemos. Para o projeto seguinte, recebíamos um papel completamente diferente de quem éramos.
um papel para o qual ninguém nos escalaria. Interpretei uma personagem chamada Lily em A Winners de Eugene O'Neill. Ela era totalmente modesta. Andava com passos muito contidos, tinha uma voz única que mal dava para ouvir, sempre tímida. Vocês ouviram o trovão? Sou tímida, mas essa não é a impressão que passo. Minha voz é muito intensa, grave e forte. Era um papel para o qual ninguém me escalaria. Esse era o método da Juilliard. Uma estrutura baseada e embebida no poder da transformação. Eles escolhiam o material, eles escolhiam as peças e os papéis que achavam ter valor. Vamos comentar sobre isso aqui, né? Então, o que ela relatou pra gente aqui? Que eles não iam no óbvio. Se ela demonstrava ser uma mulher forte, com voz poderosa, então eles pegavam um papel que fosse o completo inverso disso. Tudo que as pessoas demonstravam, eles escolhiam um papel que fosse totalmente diferente daquilo que aquele ator demonstrava. E esse é o método de uma escola conceituadíssima. O que essa escola queria fazer? Queria desenvolver essa pessoa, né? Isso aqui para você é fácil, você já faz muito bem. O que você precisa desenvolver é aquilo que você não sabe fazer. E isso aqui é um desafio, por isso que ela disse que teve tanta gente que ficou pelo caminho, né? Que foi embora. Na vida da gente, a gente também precisa ter essa expertise. É muito fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. A gente fazer aquilo que a gente gosta mais, a gente ir atrás daquelas coisas que são mais interessantes, que fazem mais, que dão mais match, né, com a nossa maneira de viver. Mas e explorar coisas novas? E se desafiar? E fazer aquilo que você nunca achou que você conseguiria fazer? Isso é se desenvolver. Isso é sair da sua zona de conforto. E isso é crescimento. E essa escola, que é muito conceituada, todo mundo, né, conhece a Juilliard, ela usa esse método. E ela tá dizendo aqui que apesar de ser difícil, é só olhar para a vida dessa mulher, né? O que ela se tornou, a atriz que ela se tornou, mostra pra gente que o método de alguma forma deu certo, né? Achei bem interessante isso aqui. Passar o dia inteiro na faculdade, morar em um apartamento péssimo, ter traumas e questões de ansiedade não diagnosticados e estar sozinha em Nova York fazia me sentir sobrecarregada. Pegava no sono, na aula, o tempo todo. Minha amiga Michelle vivia me acordando. Quando grandes atores iam à escola se apresentar, eu fingia estar muito animada, me sentava na fileira da frente nesses eventos e não demorava muito para minha cabeça tombar, minha boca se abrir e os meus olhos começarem a revirar. Michelle acenava diante do meu rosto energeticamente, fazendo com os lábios: "Acorda!" Ela parecia brava. Era difícil ouvir e assistir aos atores convidados brancos, às palestras de dramaturgos brancos, aos projetos de brancos, aos personagens brancos, uma abordagem europeia do trabalho, do discurso, da voz, do movimento. Todos estavam voltados para nos moldar e esculpir em perfeitos atores brancos. Estava implícito que eles eram o padrão, que eles eram os melhores. Sou uma atriz preta retinta de voz grave. Não importava o quanto eu me esforçasse. Quando saísse para o mundo, seria vista como uma mulher preta retinta de voz grave. Meu Deus, quando saísse de lá para o mundo, eu seria chamada para trabalhos baseados em mim. Tive que aceitar isso. E admito, existem algumas peças clássicas e contemporâneas nas quais nunca quis atuar mesmo. A única outra pessoa negra no meu grupo era Cedric Harris. Havia na Juilliard apenas 30 negros no total de 856 alunos inscritos em todas as disciplinas: teatro, música e dança. Nós nos chamávamos de Bancada Negra. Eu fazia parte dessa convenção. Todo mês de janeiro tínhamos nossa celebração de Martin Luther King Jr., um programa de variedades. Diria que até hoje é um dos melhores trabalhos feitos por artistas que já vi. Em dança, música e teatro. Obras criativas eram montadas para homenagear a história negra, a autonomia negra, nós, eu.
Tudo estava incluído, desde danças do luz até grandes óperas e músicas gospel. No nosso cotidiano, não tínhamos permissão de apresentar algo que não fosse ópera, balé ou clássicos europeus. Ponto final. Até que fomos orientados a não nos apresentarmos na celebração de MLK. Se atores entrassem na Juilliard e já estivessem trabalhando, eram veementemente incentivados a parar. Jazz, gospel, sapateado, dança moderna e qualquer material étnico estava na lista de proibições. Quando criamos a celebração de MLK, exploramos tudo o que constava nessa lista. Foi nossa forma de rebelião. Disseram-nos que arruinaríamos nosso instrumento. Bem, nossas almas também eram nosso instrumento. Pouquíssimos membros do corpo docente compareciam. Nós nos sentíamos racial e individualmente castrados por uma filosofia fundamentada no apagamento de quem éramos e em dar luz a alguém artisticamente aceitável. Alguém que os brancos pudessem entender. Nossa paixão e vontade de nos apresentar, porém, se equiparava à falta de reconhecimento que recebíamos pela nossa contribuição para a faculdade. Em outras palavras, a ignorância deles nos fez trabalhar mais por nós mesmos e pelo nosso ofício. Juilliard me forçou a entender o poder da minha negritude. Passei muito tempo da minha infância a defendendo, sendo ridicularizada por ela. E também durante a faculdade, tentando provar que era boa o bastante. Eu me compartimentalizei durante meu tempo na Juilliard. Estava com raiva. Sempre recebi a tarefa de fazer o discurso de abertura de celebração do MLK e Laurie Carter, que era negra e uma das reitoras, sempre dizia: arrase, fale o que você pensa. Era a legitimação de uma voz calada por trauma, vergonha e insegurança. Ali estava Laurie, que encontrou um espacinho dentro de mim que ainda tinha vida e esperança, e o libertou. Na primeira cerimônia, que ocorreu em Avery Fish Hall, subi ao palco e contei uma história. Era a história de um escravizado do Caribe. Ele estava sempre fugindo. Era um homem forte e grande que não queria ser encontrado. Toda vez que fugia, era capturado e espancado. Depois disso, fugia outra vez. Por fim, para contê-lo de uma vez por todas, decidiram matar outro escravizado. O corpo dele foi colocado nas costas do fugitivo. Amarram bem apertado. Obrigaram-no a trabalhar o dia inteiro sob o sol quente e à noite com o corpo nas costas. Obrigaram-no a dormir e correr com o corpo nas costas, até que começou a se decompor. O homem grande e forte perdeu o apetite. Seu corpo foi infectado pela carcaça, começou a enfraquecer e ele morreu. Perguntei: quantas pessoas negras nessa plateia se sentem como se tivessem um corpo amarrado às costas? Quantas estão tentando viver e lutar em uma sociedade que nos põe para baixo e está mais interessada em nossa morte do que em nossa vida? Silêncio. Eu estava falando a minha verdade. Era uma verdade carregada de dor, de tudo que havia sido despejado em mim, consciente e inconscientemente. De repente, como um elefante sendo massacrado por ter as presas roubadas, eu estava reagindo, lutando pelo meu espaço. A gente começa a ver a Viola virando a chave aqui, né? Toda aquele sofrimento, aqueles anos de preconceito, de racismo e de se sentindo cada vez mais inferior e de voz sufocada, saindo, né? Tendo a permissão realmente de dizer o que pensa, o que sente. Isso aqui é libertador. Ai, fiquei até arrepiada de ver aqui ela falando sobre isso. Vamos pro próximo vídeo? Espero você lá.